primeiro movimento contra. Então, isso é muito importante, já, o registro dessas imagens, e eu creio que eles passaram até mesmo em sigilo, aquelas filmagens em mudo, né, sem nenhum som, para poder não registrar, né, alguns detalhes da operação. Vamos Cris, me continuar. chama a atenção esse parágrafo. O próximo parágrafo, posso ler para ti? Da necessidade de deferimento dos pleitos formulados na petição de folhas. Essas folhas que ele cita é exatamente quando ele começa, no começo do processo, a pedir da juíza. O que ele pede? Ele pede lá que seja parado de vincular a imagem, que seja tirado do ar tudo, que ele apresente, se regularize, né, sob pena de multa. Foi isso que ele pediu, que é a obrigação de deixar de fazer. Então, ele está falando, ó, da necessidade do deferimento, ou seja, é necessário, necessitamos que a senhora juíza determine, defira o que nós pedimos lá no começo do processo. Aí pode ler, Vingadora. Uma vez caracterizando a ausência de impugnação específica, a contestação da requerida pode ser considerada genérica, sendo-lhe possível o reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos alegados da inicial. O advogado fez a confissão de culpa, eu tô ainda, né? Depois dessa parte, assim, né, Cris, eu acho que fica bem claro, né? Até pra gente que é mais leigo, né? Sim, a confissão, ele pega e ele tá falando, olha, como ele não se apresentou, ele não fez o documento de forma correta, ele não teve a preocupação e o zelo de fazer uma defesa de acordo com o direito que ele tem, ele tá assumindo ali que tudo que a gente tá falando é verdade, entendeu? Assume mesmo, é assumir para a justiça que o que o promotor pediu é verdade, tem que dar mesmo, porque é verdade. Cris, esse alerta aqui, a jurisprudência deste ETJAN, né, é neste sentido. No caso, é uma jurisprudência que vai ser usada por outros processos, é isso? Na verdade, quando ele traz, ele já está usando, né? Porque o que é jurisprudência são reiteradas decisões acerca de determinado assunto. Isso é uma jurisprudência. São várias decisões de tribunais diferentes. Aqui, no caso, ele cita o TEJAN, ou seja, isso aí já é uma decisão de um processo do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, e ele já traz uma base. Olha, já teve uma outra decisão que fala sobre contestações que são genéricas, entendeu? Aí ele traz qual é. É um recurso inominado, né, do consumidor, são sobre serviços bancários, bloqueio indevido de cartão de crédito e débito, prova negativa ao consumidor, inversão do ônus da prova, não comprovação da regularidade do cartão ou de legitimidade do bloqueio por conta do banco. Contestação genérica, ausência de, acho que ele vai dizer provas, não sei, ausência de... Impugnação do esforço fático da inicial. Ou seja, já teve uma decisão em que a falta de uma impugnação ao que está sendo pedido de forma coesa, clara e direta, deu decisão favorável à parte que entrou com o pedido. Isso quando ele traz jurisprudência, é uma decisão que eu acredito que seja, que ele fala do Manaus, o relator, é o finalzinho, Antônio Carlos, alguma coisa, Bezerra. Não, relator Francisco Soares de Souza, desse primeiro. Relator. Então, ou seja, isso aí já deve ser uma decisão do colegiado, né, dos desembargadores. Então, ele está trazendo que já tem uma decisão nesse sentido, de quando alguém entra com uma impugnação genérica, dizendo coisa com coisa que não tem nada a ver com a ação, a gente tem que dar, o juiz aí, os desembargadores já foram até favoráveis e já deram razão para quem pediu, entendeu? E aí ele traz essa súmula, ele traz essa jurisprudência para comprovar, porque a jurisprudência é isso, a justiça ela vai se atenar a outras decisões que são parecidas, né? E ela vai decidir também baseado, sabendo que não é algo novo, que nunca teve nada tratando sobre esse assunto. E aí continua... Gente, o comentário
Desculpa, o comentário da Macieta, que ela tá colocando o UP, ela colocou aqui, ó, meninas, me tira uma dúvida. Acabei de ler um comentário que diz assim: cadê a filha da Natália? Segundo diz o pastor Mude, resposta está com a Priscila na casa dela. A pergunta é: a Priscila já se entregou? A segunda pergunta é: se ela foi indagada, ela pode ficar com a criança? A Priscila não se entregou, nem a dona Adna, elas ainda estão com mandado de prisão Foragidas. pendente de cumprimento, nenhuma das duas se entregaram. A Priscila só se livrou dessa prisão porque ela mudou recentemente de casa, né? O endereço que a polícia tinha era da casa anterior, que ela morava ali no centro. Então, eles também foram nessa casa, mas não encontraram ninguém lá. A dona Adna, por se tratar de maior de 80, pessoa com maior idade a passados 80 anos, o mandado de prisão dela já é um mandado de prisão para prisão domiciliar, porém, ela precisa se apresentar na delegacia para fazer exame de corpo e delito, para ser dado baixa ao mandado de prisão dela, ela vai assinar o mandado de prisão, e esse mandado de prisão assinado vai para o processo para que a justiça esteja, né, ciente de que ela já tomou conhecimento dessa prisão domiciliar. O caso da Priscila, a Priscila não tem prisão domiciliar para ela. A minha opinião pessoal com relação à Priscila nesse momento, ela ainda não se entregou porque ela está dando fim em tudo que ela pode. Ela é a pessoa que ficou aqui para dar fim em tudo o que ela puder dar fim. Bens, dinheiro, celulares, provas, conversas. Quando ela finalizar esse processo de dar fim em provas, ela vai se entregar. Ela não tem filho menor que 7 anos, salvo engano, o Arthur já tem 8, tá? O Arthur já deve ter 8 anos de idade. Aí ela não pode usar a filha da Natália como desculpa para uma prisão domiciliar, porque ela não é a mãe da filha da Natália. A filha da Natália, inclusive, tem pai. Já passou da hora do Bruno ser responsabilizado para pegar a filha dele, porque, se eu não me engano, ele registrou. Posso estar enganada, não sei. Vocês aí confirmam, eu não sei. Mas ele tem que pegar, porque a criança tem pai de registro. Nesse momento em que a mãe é incapaz de cuidar dessa criança, essa criança deveria estar com o pai. E o pai está vivendo benzão lá no Pará, sem pegar essa filha. E aí a Priscila É, ainda está com o status, sim, de foragida, e a dona Adna também. As únicas pessoas que se entregaram, foram à delegacia e se entregaram, foi o Imexo e o Tito, tá? e deixando, né, Cris, registrado que a cada dia a mais que a Priscila continua foragida, sabendo que ela é procurada, conversa com pessoas em rede social, continua vivendo a vida como, entre aspas, tivesse normal, sinto muito, ela está se prejudicando a cada dia, Tá né? Então, inclusive a Adna, porque é um absurdo. A Priscila não quer se entregar, uma senhora de 80 anos não ir lá se entregar. É porque tem culpa, né? Porque quando a gente não tem culpa, a gente vai lá, Primeiro, ela né? não vai poder, a Priscila, por exemplo, não pode pedir para ser derrubada a preventiva dela por domiciliar enquanto ela não se apresentar. Então, enquanto o Exatamente. mandado de prisão dela não for dado baixa no registro de mandados de prisão que estão abertos, ela não pode nem, por exemplo, tentar quebrar essa preventiva por uma domiciliar, colocar uma tornozeleira, porque para a justiça ela ainda está como foragida, né? E É, está mesmo, ela não se apresentou. Então, ela precisa se apresentar. Ah, as pessoas, eu li gente dizendo, a domiciliar, a dona Agnes de domiciliar, ela não precisa se apresentar. Precisa se apresentar, sim. Porque se ela não se apresentar, ela pode também ser presa. Ela não vai ficar detida. Ela não pode ficar detida. Mas, por exemplo, se as pessoas sabem onde elas estão e denunciam a casa que elas estão, a polícia vai bater lá. A polícia vai levar ela até a delegacia, vai conduzir ela até a delegacia, porque ela precisa passar por exame de corpo de delito, e aí ela precisa assinar o mandado de prisão dela, para esse mandado de prisão ser dado baixa no sistema de mandados de prisão. Entendeu? Então, assim, o fato de ser domiciliar não significa que ela não precise se apresentar. Ela precisa. É pior ser presa dessa forma, a polícia batendo lá, porque a polícia vai
A questão é saber onde está essa casa nova, que todo mundo sabe que a Priscila comprou uma casa nova. Eu já recebi notícias de que ela estava na casa da sogra. Enfim, a polícia, na hora, elas precisam entender que tem uma gama de pessoas procurando sondar onde está esse endereço. Na hora que achar, vão denunciar. Então, assim, é pior para ela, a polícia, meter o pé na porta dela, com o esposo lá dentro, com os filhos lá dentro, do que elas irem voluntariamente a uma delegacia, principalmente, né, de preferência o 24º, e se entregarem para poder, a partir daí, pedir qualquer coisa no processo. Elas ainda nem sequer podem pedir nada, porque elas ainda estão como foragidas. Eu quero deixar entre parênteses aqui, parem, gente, de acreditar que mandam muita mensagem pra gente. Ah, porque o pastor Moody falou. Desculpa, eu vou falar aqui o que eu já escrevi para ele e ele me retornou. Tudo isso que ele está falando em live é manipulação para vocês continuar nesse transe, achando que eles já vão sair, que a Priscila e a Adna não estão foragidas, que elas já estão em casa, que ele visitou, que ele se ele visitou e tomou café, ele tomou café com 2 foragidos. Se ele é pastor ou não, isso é com ele. Agora, o dever dele de cidadão, de saber onde os foragidos estão, está visitando, tomando café, isso torna crime também, né, Cris? Sim, ele está escondendo, né, foragido. Ele Se ele está intercorrendo em crime. Ele tinha que prestar, denunciar. E é facilitar a vida delas duas, né? Ele vai facilitar. Dona Adna não vai ficar presa. Dona Adna é uma pessoa idosa. Mas ele facilitaria muito, porque assim, o tempo vai rolar, os advogados de defesa deles já estão se movimentando, acho que vocês postaram com relação ao IMEXO, né? Pedido domiciliar, ou seja, quem já se apresentou já estão exercendo o direito deles de defesa. Elas duas nem podem, porque ainda são foragidas, ou seja, elas vão ficar para trás nesse processo. A coisa vai estar andando lá na frente e elas ainda estão como foragidas, entendeu? Então vai demorar mais ainda para resolver a vida delas. Mas eu sigo com a minha opinião. A Priscila não se entregou ainda, porque a Priscila, a santa, né, a irmã santa, tá dando fim nas coisas. No que ela pode dar fim, ela tá aproveitando que ela tá aqui e ela tá dando fim. Só Então, que a Priscila, ela esquece, como, Cris, a Maria também deu o depoimento dela, foi liberada. Todos que foram encontrar lá tiveram seus telefones apreendidos, né? Eles esquecem que muitas coisas, rolou uma investigação antes, eles já sabem. Então, eles estão perdendo tempo. Estão andando em círculo, querendo acabar com as coisas, né? mas assim, vão conseguir ainda, Vingadora. Não estão, não, porque tem muito dinheiro que está enterrado, pode ter certeza. Esse valor de 20 milhões que transitou nas contas dessas pessoas que estão aí presas, né? E as que estão com mandado de prisão em aberto, desses 20 milhões não está todo esse dinheiro aplicado nos carros, nas lanchas e em tudo. Tem dinheiro aí intocado em muito lugar, entendeu? Então, assim, e é o dinheiro que eles vão usar para pagar a defesa deles, né? Então, ela está aqui fora garantindo isso. Mas, assim, dizer que não adianta, eu acho um pouco otimista demais. Para eles que cometeram pelo menos 5 tipos de crimes, na verdade, vai ser bom, né? A Priscila conseguir fazer o que ela está tentando fazer aqui. Mas uma coisa é certa, ela está como foragida, a polícia está na cola dela, todos os passos aí devem estar sendo feitos, que a gente não sabe, não foi encerrado, não foi porque a prisão aconteceu que se encerrou. Então, assim, a polícia ainda está mexendo e mais gente, mais cabeças vão rolar. Pode ter certeza que mais cabeças vão rolar, tanto que o inquérito não foi finalizado. A gente não tem só a Priscila e a Adna, né? Tem o Budeu, Bucho Quebrado, João Vale da Silva Neto, gente, e o Bruno Sebastião de Souza Cruz, é isso, né? E tem as que vão entrar ainda que não estão nesse bolo, mas com certeza. Meninas, na segunda fase, né? meninas, Vamos ter mais prisões. Desculpa interromper. Olha, vamos dar boa noite para zumbis que estão chegando. Ai, não dou boa noite para elas, não. Eu quero mais é que elas se dane. Deixa eu te falar, Vingadora.
Não, Grazi, não dá moral não pra elas, mano. Deixa Não, elas, mas elas a vomitarem. gente tem que falar, passar para elas a informação. Não, Ó, mano, faz não é de jeito atenção aí, ó. nenhum. Tem, Não, isso tem aqui. Deixa cagada eu te aí no processo aí, tá prejudicando o projeto. deixa Quem tá prejudicando o projeto é quem tá lá, ó, dentro lá do projeto. Não, informação a gente dá pra quem consegue ter o mínimo de decência de pensar. Zumbi não pensa, zumbi é morta-viva, mano. Deixa elas viver o mundo, o universo paralelo delas, da liberdade, de que é perseguição política, de que o delegado é meu namorado e os caralho a quatro que elas falam. Deixa elas viver nesse mundo paralelo. Deixa elas viverem nesse manicômio que elas estão Ô, aí, inseridas. Cris, Cris, Deixa. você Rafaela se sentia de Sá boazinha, você Barreto. se sentia Eu era boazinha. zumbi, agora não sou mais. Então, pronto. Isso aí é para quem tem o mínimo. As mensagens que a gente fala, que vocês estão fazendo, as lives, é para quem tem o mínimo. Quem não tem zumbi declarada zumbi, elas vão acreditar que isso aí não acabou e que ele vai sair logo logo. Deixa elas viver esse universo paralelo delas. Isso é ótimo para a sociedade, essas doidas, entendeu? Porque só cada vez mais elas mostram a lavagem cerebral que essa pessoa fez e cada vez mais vai ficar nítido para a justiça o dolo que foi feito nesse crime por parte deles por terem essas pessoas como suas seguidoras, entendeu? Eles agiram com vontade mesmo, eles fizeram com culpa tudo que eles fizeram, porque olha a lavagem cerebral, é ótimo. Quanto mais zumbi tiver fazendo movimentação dentro dos grupos de WhatsApp, em defesa do Marcos, que é o cabeça dessa quadrilha, e dessas quadrilhas, melhor é. Sabe por quê? Porque mais claro, essas mensagens, a gente está com pessoas dentro desses grupos, essas mensagens delas estão chegando na delegacia para o delegado, para mostrar o quanto ele agiu de forma culposa, com vontade mesmo, né? Culposa não, com vontade, com dolo mesmo, em enganar elas. Ele usou de pessoas que são doentes, porque as zumbis, elas são doentes. São Ele não se aproveitou codependentes, sei ele lá. não se Meu aproveitou Deus. apenas dos dependentes químicos. Ele se aproveitou de milhares de mulheres doentes. E isso é ótimo para o processo, para a condenação deles. As zumbis são peças importantíssimas que vocês não fazem Vai ideia. lá, o O 24º Fun- Zumbiraiada. o Cris, recebi Fanatismo. prints de grupos, porque as zumbis não sabem, né? Incitando as pessoas a irem para frente da delegacia. Eu tô amando, Mano, tô adorando. elas têm que. Vão, eu vou Não, amar. É a confissão de não, culpa dele, não, elas gente. têm que ir, sabe para onde? Elas têm que fazer se unir, zumbis de Manaus. Façam uma procissão, se vocês têm fé. Agora eu tô falando para zumbi que tem fé. Vocês fazem o seguinte, vocês sim fazem um encontro de vocês na frente do 24º, em pleno meio-dia do sol de Manaus. Tirem o sapato do pé de vocês e vão andando do 24º em procissão até o quilômetro 8 da BR-174. Vai notificar o Descalças, presídio. descalças, Gente, descalças, no sol do meio-dia, 13 horas de Manaus. Que eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, a polícia, a justiça vai soltar o pai de vocês. Mas Ah, isso é só pra quem tem fé. tem que Só ter fé. zumbi que tem fé. E pra reforçar, tem que fazer aquela greve de fome lá. Não, greve de fome sem ar. Lá elas vão ficar lá na frente. E outra, presta atenção que a tia vai falar. Vocês vão até o quilômetro 8 e vão ficar lá na frente das grades. Porque o presídio que o papai tá não é no quilômetro 8 na estrada. Tem mais, pelo menos, 3 a 5 quilômetros de ramal. Mas só que vocês não podem entrar, porque só pode entrar pro ramal pessoas autorizadas. E vocês não são autorizadas. Ô, Mas fiquem Cris, lá na frente, orando, rezando, gritando, levem cartaz. Mas só vale, Deus só vai atender vocês, a procissão de vocês, se for no sol do meio-dia. Antes disso, não vai Cris, ter efeito. agora o sistema prisional, ele tá bem rígido em questão de visitas, né? A Super. gente tem que orientar também as zumbis, se elas Não, quiserem
Não vou Visitar orientar o não, papai. Grazi. Tá doida? Eu quero, Elas não podem visitar, Grazi. mano, eu quero que Não elas são familiares. venham. É, Deixa, é Grazi. isso, E aí quando já é é um orientar, requisito. Vocês já Grazi, abriram a Não boca, tem não falei familiar. nada. Um Então já familiar não falou. pode Vingadora, visitar o você já outro, falou amiga. já. você A quer, burocracia, a primeira burocracia, você já acabou de falar. você quer orientar elas a visitar? Ninguém vai dar orientação. Deixa elas ir atrás. Elas que têm que procurar essas A informações. Deixa Vingadora, elas baterem. ela é boazinha, ela acabou de falar a primeira burocracia, primeiro impedimento, Não, que é essa familiar. deixa todas elas. Todos zumbis de Manaus. E de fora. Se vocês que moram fora querem vir para Manaus, aproveita. A hora é agora, hein? Passagem está com preço baixo. De junho para frente vai ficar mais caro por conta de Parintins. Então a hora é agora. De junho para frente vai ficar caríssima a passagem por conta do nosso festival Não. lá em Parintins. Vem para Outra Manaus e situação. vão lá para o presídio que você. Gente, eu tenho certeza que o diretor do CDPM1 vai deixar todas. Ele vai falar assim: façam filas. Todas entrarão para visitar o pai de Ou vocês. vai levar Tem que levar Ele vai pão de ele até lá queijo, à né? Tem que frente, levar a né? farinha ovinha também. não, Aproveitar e levar a farinha que ovinha, elas né? quiserem levar, o que elas quiserem levar. E olha, sugiro também que levem outra peruca, porque eu soube que a peruca foi arrancada. Então, assim, Cortaram a a pai peruca. tá Meu sem peruca no Deus. presídio. Tá? E essa fonte que falou sobre isso é fonte fidedigna, porque é fonte de dentro da família, tá? Meu Deus. Fontes de dentro da família, a sobrinha dele, a Maressa, sobrinha, já falou que o Marcos está careca. Foi arrancada a peruca do Marcos. Porque Meu isso é um Deus. procedimento comum a todo preso. Todo homem que vai para, que desce a penitenciária, tem a cabeça raspada. É padrão, tá? Então, o papai teve que arrancar a peruca. Como esse procedimento foi feito, eu não sei dizer. Se foi com água morna, se tem um produto específico para arrancar aquela peruquinha. Nós não sabemos qual é o procedimento. Inclusive, zumbis que tem contato do cabeleireiro dele que colou aquela peruca, por favor, Meu peça para essa Deus do pessoa entrar céu. em Cara, contato com a acho que gente e deve chamar alguém informar profissional, porque aquele como trem é. colado é cola pior do que super bom. Não sei, mano. Eu não sei se foi com água quente, não sei qual foi o procedimento, se Sangue tem no corpo. cabeleireiro disponível dentro do presídio para fazer esse procedimento Ó, estético de arrancar a peruca. Mas tá sem peruca. mas eu espero que ele pegou uma mão leve, porque se o cara não tiver paciência e foi com água quente, pelou, coitado, igual arrancar pena de galinha. Ó, Couro e tudo, tem gente Não, que diz que é misericórdia. para não pegar piolhos. Isso mesmo, É questão de isso mesmo. higiene e padronização, né? Tem que ser tudo uniforme. gente, agora eu vou contar para vocês. Até tinha me esquecido Hum, disso. Ontem à noite, no Messenger da página, não posso contar quem enviou, conto para vocês depois. Hum. Me enviaram foto do papai sem peruca. Ah, Mentira. não. Verdade. Só que Tem- a foto não é de Ah, agora, mas quando ele foi tirar a peruca e Ah, trocar a Vingador, peruca. eu já vi ele sem peruca. não, tem que ser agora, tem A que ser a gente, de a agora. Vingadora que não conhece ele sem peruca. Não, Eu não agora, conhecia sem agora, peruca. além da peruca, eles raspam a cabeça, entendeu? Cris, tem outra coisa que chama atenção. Como é que Deixa eu pode botar aqui para vocês como essa... coloca a peruca do papai. É assim que coloca a peruca, ó. Rasparam, só cortaram em cima e deixaram do lado a lateral, né? Onde tinha cabelo. Passa uma cola específica para isso e cola a peruca. Esse é o procedimento que o Marcos fez. Cara, Que foi arrancada. ele puxou assim em live essa peruca, ó, é meu. É meu. Esse é o Cara, procedimento. Aí cola. Será que entregaram a peruca dentro daquele saco que fica lá para a família levar? Ou Mano, pode ser que foi. botaram no lixo a peruca? Ou a peruca foi pro lixo, gente? Ou confundiram com um bombrilzinho. Acho que essa peruca foi pro lixo já, a hora dessa, mana. Não sei. A não, não ser pertence pessoal. Acho que não. É como também é implante, né? Implante não, prótese. É como uma prótese. Não pode, é um item pessoal. Acho que foi pro saquinho mesmo pra família, entregar pra família. ter ido pra família dele. Gente, vamos rir mais um pouquinho das zumbis. Tem uma outra notícia. Ah, não. Estavam num grupo. Vamos
denunciar, não, vários, né? Vamos denunciar o delegado com o número de corregedoria e de não sei o quê. Elas são tão primárias ou não conseguem pensar que, gente, toda essa operação, a Secretaria de Segurança Pública já sabia, gente. Vocês estão enviando para a Secretaria de Segurança Pública reclamações de um delegado que ele fez o trabalho dele, as prerrogativas dele. Tu acredita que estão fazendo isso, Eu Cris? acredito. Infernizando. Eu só ri. E elas acham que vão conseguir. Imagina um relatório do corregedor. Estamos enviando excelentíssimo juiz, que não aguentamos mais essas pessoas que sofreram lavagem cerebral e estão incomodando aqui. Elas estão piorando a situação dele e elas não estão vendo isso, gente. Encher o saco mesmo do delegado. Ai, É isso que eu quero. eu também. Cabeça cheia com elas e que faça alguma coisa. É isso que E eu quero, deixa. agora também do advogado, né? Porque esse advogado fez uma. Não. Aí vamos lá pro pedido, Graça. Desce lá. Porque aí ele tá citando, ó, sobre a prisão. Vocês lembram que eu falei? Eles sabem de alguma coisa que a gente não sabia. Ele já anexou a prisão que ocorreu, que virou notícia, né? Do Marcos Preto. O que comprova que ele, de fato, ó, tanto que aí ele fala dos 20 milhões, ó. As matérias, né? Lê aí, Graça, por favor. As notícias narram que os representantes da requerida teriam. A requerida, o Instituto, tá? O Instituto teria arrecadado mais de 20 milhões de reais isso aqui é mais de 20 milhões de reais com lives e demais explorações da imagem dos internos. E que tais recursos nunca foram utilizados em benefício social. Tal fato reforça os fundamentos da presente ação, motivo pela qual o Ministério Público pugna pelo seu total provimento. Total provimento é que ela dê uma sentença favorável em todas essas coisas que ele está pedindo, A, B, C e D, que são os pedidos. A, o que está escrito? O recebimento da presente réplica. Essa dele, ele está pedindo que ela acolha essa réplica dele, sem precisar mandar mais para a requerida se manifestar. Acolher isso, é aceitar e não precisar mais mandar para o outro se defender, entendeu? Meninas, posso só cortar aqui um pouquinho? Antes de eu bloquear essa pessoa, ela colocou que é só mais uma revoltada, só porque é uma apaixonada pelo velho da lancha. Quem tá? é ela? Não, falou. Ela, Cris, também fazia parte do projeto. Fazia, sim, por meses. Tu deve ter chegado depois, né, Roselane Lima? E o pai gostava de mulher mais nova. E arriados igual assim a Deia Fernandes. Eu vou responder e depois cada uma responde e eu vou bloquear. Roselane Lima, eu acho que quem é arriada dos 4 pneus por ele é você. Exatamente, sabe por quê? Porque isso que tu tá falando agora, exatamente a lavagem cerebral que ele pregou a você. Que todas as pessoas contra são apaixonadas. Olha bem para aquele ser lindo, maravilhoso, que todo mundo é apaixonada por ele. Olha bem, se todas as mulheres vão ser apaixonadas por aquilo ali. Me desculpa, eu não gosto de falar do físico das pessoas, muito menos. Só que pra gente, todas as mulheres ser apaixonadas por uma pessoa, ele não é educado, ele não é inteligente, ele não é bonito, ele não é um cara legal. Então, assim, desculpa, Roselane, apaixonada por ele é você, que continua defendendo um cara que teve prisão preventiva decretada por um juiz de justiça, por uma autoridade. Podem falar, meninas. Vou bloquear. Olha, só do fato dos palavrões, da forma que ele conversa, assim, direciona as pessoas mesmo, às vezes até para as pessoas que gostam dele, ele falta ética, moral, isso para mim acaba, um homem, sabe? Até mesmo uma criança ou um menino tem bem mais ética do que um homem de 49 anos, que disponibiliza até a imagem dele para essas mulheres aí, não tem um perfil nenhum, né, de representação do homem. Não, pra mim é e uma outra pessoa... coisa, um velho, porque eu considero que a gente já passou da idade, né? A gente tem maturidade. Um velho, um senhor de 49 anos, né?
numa idade já madura, falando que gosta de menininha cheirando a leite, a Roselaine Lima aqui defendendo, você não tem amor próprio, Roselaine. Tá? Me desculpe, mas ele devia ter vergonha de cometer certos atos. E essa história de menininha cheirando a leite é crime. São menores de 18 anos. Tchau pra ti. Rosilane, Tá, fala aqui. pega um daqueles fogos de artifício, acende a pólvorazinha, enfia na sua bunda, vai pro meio da rua e deixa o fogo Eu brilhar vou lá no deixar no céu. mudo aqui, senão eu vou dar um grito. Não. Isso que eu desejo pra vocês. A minha paciência com vocês acabaram. Pegam fogos daqueles que, sabe aqueles de final de ano? Que explode, bonitinho, colorido. Compre um desse, acenda a pólvora dele, enfie na sua bunda, vá pro meio da rua e deixe você brilhar. Esse é meu desejo pra você. Roselaine, aproveita e vai lá, chama a foragida, que diz que não deve nada, e manda se entregar. Faz ao menos alguma coisa na vida que ajude, né? Alguma coisa. Tchau, Roselaine. Tchau, Continua, minha Grazilela. querida. Bom sucesso. O Na B, próxima ela vai virar, ela encarnação, vai eu acho. brilhar. Vá, siga o conselho da titia que você vai brilhar lá no céu. Eu acho Qual que é o nessa, B? eu acho que nessa vida muitos vão ficar para a próxima encarnação ter um pouco mais de ciência da vida, viu? Se não aprender depois dessa lapada, A Daisy disse que dá os fogos. só nascendo de Claro, novo Daisy. na próxima encarnação para poder ter noção, né? Uhum. Jesus. Gente, é muito sem noção essas mulheres que defendem dia e noite e choram e ficam doidas, apaixonadas. Porque isso é paixão, gente. Né? É um sentimento de paixão, de posse. E elas doidas, doidas, xingando todo mundo. Vem aqui falar que os outros é que são apaixonados. Gente, para o mundo, né? Para que a gente tem que descer. Esses projetos da fantasia, meu Deus. Continua, meninas, desculpa. Eu fico pensando ainda da gente que gosta, né? De ver a mulher sendo exposta de um jeito, as pessoas sendo expostas de um jeito, aquela bagunça. Aquele homem comendo, cara, em live. O barulho do bolo ali, ó, alimentar, virando bolo fecal ali ao vivo. É ridículo, cara. Tudo que sai, que Gente, entra da boca. eu não consigo conceber mulheres defender um cara, seja ele qual for, pode não ser só esse, como outros, que digam que gostam de menininhas novinhas cheirando a leite. Que as Isso mulheres têm só validade tem de um vencimento. nome, se chama pedofilia. Menores de 18 anos é considerado não Estupro. tem outra, exatamente, não tem outra opção, nem na lei, né? E eu acho que essas mulheres, elas não devem ter filhos ou filhas, né? Meu Deus. Morta-viva. Continua a leitura, gente. Eu fui lá embaixo, né? A B, lê o B. O B. Reconhecimento da confissão ficta, né? Uhum. Da requerida, em razão da sua contestação genérica. Ou seja, ele está falando, doutora juíza, excelência, aceite que eles estão confessando que é verdade todos os fatos em que eu aleguei. Porque no momento em que eles tiveram a oportunidade de se defender, eles fizeram uma contestação genérica. Ctrl-C, Ctrl-V, um negócio que não tinha nada a ver. Quando eles fazem isso, no único momento que eles têm de se defenderem, e eles não fazem, eles estão assumindo a culpa. Ou seja, somos errados mesmo, a instituição realmente está toda errada, não temos nada, exploramos mesmo os vulneráveis, enriquecemos mesmo com eles. Então, assim, ele está confessando a culpa dele. Então, o Ctrl-C, como é que é o negócio aí, Cris? É o quê? Explica-me pro povo. Ele Copia e copiou. cola? Copia Ele e fez um cola. copia e cola. Ele copiou pedaços. Ele fez um Frankenstein na peça dele. Pegou pedaços de outras coisas, talvez, para formular uma peça que não tem nada a ver com o que estava sendo demandado dentro do processo. Então, quando ele faz isso, ela se torna uma peça genérica. Ele não se defende de forma direta, coesa, clara e objetiva. Ele está assumindo a culpa. Por isso a gente chama de confissão ficta.
Ele está assumindo porque ficta, porque ele teve a oportunidade de se defender e não fez como devia. Ou seja, é como se ele estivesse cagando e andando e dissesse, é isso mesmo, é isso mesmo, Mete o entendeu? pau que eu não tô nem aí, como ele falou, chega mais 10. Isso mesmo. Então, na C aqui, Vingadora, tem alguma coisa a falar desse parágrafo? Não, eu acho que a Cris explica. Você está pedindo deferimento do pedido formulado na petição. Essa petição é aquela primeira petição dele. Se não for a primeira petição, essa é a segunda, se eu não me engano, que é a que ele pede. O bloqueio das páginas essa petição que ele pede para deferir é o bloqueio de 6 redes sociais, pagamento de R$ 25.000 de multa. É o que ele pede. Porque ele descumpriu a decisão de retirar do ar, ele continuou filmando essas pessoas e ele pede bloqueio. Então, ele está pedindo para ela deferir e dar esse parecer dessa decisão favorável para bloquear essas redes sociais por 6 meses. Ó, grupos, tem 25 mil para pagar, hein? 25 mil. Vamos arrecadar, tá pouco, tá pouco. 25 mil, ao invés de você estar querendo pagar. O que é que elas queriam para libertar ele? Era o negócio lá que o delegado. Elas já estão se juntando para pagar Não, um motim para ele, fiança. Elas estavam juntando para fiança. Agora queriam aparecer uns prints de uma senhora. Porque eu falei, porque a minha sobrinha advogada, ela disse que já era para ele estar livre. Em primeiro lugar, a sobrinha eu acho que não é advogada. E em segundo lugar, ela está tentando arrecadar dinheiro para um novo advogado. Gente, fala sério, né? Ou ela quer A dar que o golpe, ponto né? essa gente... também, a que ponto essa gente chega? Eu acho que é golpe. Vai todo mundo se aproveitar dessas otárias. Eu Então, nós acho já que é estamos golpe. aqui já orientando, cuidado com o golpe. Vou criar um fakezão para me aproveitar delas também, porque elas merecem. E, Cris, eu tô adorando, porque essas ADM continuam doida, maluca. Entrou muito dinheiro de doação nas contas delas, né? Porque cada grupo tinha ali a campanha com o Pix da ADM para doar, né? Como consta, né? Então, assim, como consta em prints, né, gente? Não é a gente falando Elas só, querem são soltar para prints. elas Elas poderem ficar no esquecem lugar disso. delas. E elas estão arrecadando mais, eu tô adorando. Quando chegar o segundo momento dessa investigação, que a gente acredita que vai ter mais gente investigada e mais gente presa, né? Porque o núcleo principal já foi. Nossa, eu vou adorar a fila delas. Já imaginou a fila dessa gente? Ai, ai, só Jesus, olha. Depois a gente vai fazer um bolão aí de quem vai ser a primeira. E aí, ó, esse pedido foi colocado agora, recentemente. Tá para fila para concluso de decisão. Ou seja, agora a juíza vai ler a contestação do advogado, vai ler a manifestação do Ministério Público e vai decidir qual lado ela vai ficar e quem tem razão. Mas, aqui tudo indica, pelo andar do processo, o profissionalismo das manifestações feitas pelo Ministério Público, está mais certo de que a juíza acatará a todos esses pedidos do promotor. E na decisão dela, ela determine pagamento de multa de R$ 25.000, determine também o bloqueio de todas as redes sociais do Pai Resgatando Vidas, a do Marcos também, YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, tanto a pessoal dele como a da instituição que ele também colocou no nome dele. Então, assim, a que tudo indica, isso acontecerá de verdade. Outra coisa que acho que tu falou, Grazi, é quando você confundiu o estatuto. Você perguntou se esse estatuto que eles não apresentaram é um negócio lá da utilidade. Não. O estatuto é a legislação da instituição. É como se fosse a lei interna, que tem os regulamentos e o que diz o que pode, o que não pode. Isso é o estatuto que ele mesmo tendo não apresentou. Eu confundi com a utilidade pública, porque... A utilidade pública. A utilidade pública. Importantíssimo, Cris. isso Ainda que eu bem que tu queria, lembrou. sabe? Porque eu tava... A Gente... utilidade pública Pai Resgatando Vidas foi concedida em 2021 pela vereadora Thaisa Lippe. Ela é autora do projeto que foi votado na Câmara dos Vereadores e aprovado, dando à instituição o título de utilidade pública municipal. Essa utilidade pública é a que torna a instituição apta
a fazer parte do governo de alguma forma e que torna ela apta a recebimento de recursos governamentais, seja na esfera municipal, porque ela é municipal, mas também existem esferas estaduais que exigem somente a inscrição municipal. Quando o Marcos e a quadrilha e essa operação foi deflagrada e o Marcos preso, a vereadora Thaís Salipe, ela entrou com um pedido para suspender, cancelar essa utilidade pública. Uma vez que ela alega que, quando ela fez, ela não sabia da conduta, não podia imaginar que a instituição era usada para esta finalidade, né, a finalidade de obter recursos financeiros e enriquecimento ilícito, e ela se sentia na obrigação, como autora do projeto, de solicitar a retirada dessa utilidade pública. Foi encaminhado para a prefeitura e acho que aí no máximo aí 20 dias, a instituição Pai Resgatando Vidas não terá mais a sua utilidade pública. Isso significa o quê? Cavou o Marcos, cavou a cova do Instituto e agora está sendo enterrada, tá? Sem utilidade pública, essa instituição, na teoria, não serve para nada, porque sem a utilidade pública, ela não é conveniada com o poder público e na esfera municipal, e ela não pode receber nem material de limpeza, nem água sanitária dos cofres públicos não pode ser recebido. Então, é uma vitória para quem lutou para que essa instituição, que é uma falcatrua, que era uma mentira mesmo, viesse à tona. E, graças a Deus, a vereadora Thaís Salipe fez o que é certo, porque ela é autora do processo, inclusive foi vinculado matérias de que ela havia destinado verbas, né, para o Pai Resgatando Vidas. E, de fato, ela destinou 100 mil reais, assim como o deputado Ricardo Nicolau, 150, assim como o deputado Serafim, 50 mil reais. Esse dinheiro nunca chegou nos cofres do Marcos. Não vou falar nem da instituição. Do Marcos. Graças, se tem alguém que vocês têm que agradecer por esse dinheiro não ter chego no bolso dele, é a titia. Porque eu saí no exato momento em que eu tive certeza que tinha dinheiro dentro daquela instituição e que eles não faziam o que era certo com esse dinheiro. Eu saí e deixei para trás no computador o projeto bonitinho só para que eles dessem andamento. E ele não fez isso. O que ele fez? Ele preferiu ficar xingando as cobras, dizendo que não recebeu verba por conta de denúncia, porque denunciaram e aí não deram. Da vereadora Thaís Salipe, em especial, tenho certeza que além do projeto não ter sido levado adiante, porque eu saí, deixar bem claro isso, também ela se sentiu traída, porque quando nós fomos visitar o gabinete dela, e essa foto está aí sendo vinculada pelas zumbis desgraçadas, a foto em que eu estou do lado dela e do Marcos, a primeira coisa que ela perguntou do Marcos, qual era a intenção, se ele tinha intenções políticas. E ele disse para ela que não, ou seja, mentiu para a vereadora. Ele disse que não tinha nenhum interesse, que ia apoiar ela, e apoiar o pai dela, porque o pai dela também é deputado estadual. E apoiar, e dar total apoio. E no ano seguinte, em 2022, ele se lançou deputado estadual. Então, assim, ele mentiu para a vereadora, Traiu como quem ele deu o mentiu para braço, todo né? mundo, né? Como ele Traiu. mentiu para todo mundo, traiu ela, porque disse para ela que não tinha interesse político, que o projeto não era para isso, não era para levantar a bandeira política, e ela se compadeceu disso. Óbvio que ela é uma servidora pública. Ela tem sim que dar, esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é do cidadão, e eles têm que destinar. Mas é óbvio que se ela sabe que a pessoa vai utilizar da instituição para fazer política, ela não vai destinar recursos. Por quê? Porque ele vai usar esse dinheiro para isso. Então foi a primeira pergunta dela se tinha interesses dele políticos com relação ao trabalho social que ele fazia. Ele disse que não. Então ele traiu ela, tenho certeza que isso também fez com que fosse vetado, e esse dinheiro, graças a Deus, e a mim que saí quando tive tempo, esse dinheiro não chegou nessas instituições, graças a Deus. E hoje a instituição
instituição perdeu sua utilidade pública porque só falta assinatura, que vai sair sim, até porque quem vai assinar é o mesmo prefeito que ele viveu a vida toda dele metendo pau, dizendo que não fazia nada, perseguindo o prefeito de Manaus. Esses vídeos vão chegar no prefeito, ele vai saber quem ele é. E outra situação, Cris, que a gente viu, que eu ouvi muito em live, foi que nas outras eleições ele fez campanha, conseguiu não sei o que, 4 mil votos sem dinheiro nenhum. Aí saiu até uma reportagem, aí a gente foi lá no site do Tribunal Superior Eleitoral olhar. Ele recebeu 300 mil para a campanha. Como é que sem dinheiro nenhum? 300 mil, gente. Sabe o que ele fez com esse dinheiro? Comprou carro. Porque ele botava os internos para trabalhar na campanha de graça para ele, para ficar balançando bandeira no sol quente. Cansou, e isso tá no processo, tá? Eu soube que isso tá no processo. As imagens dele, que ele usou os internos para trabalhar de graça para ele na campanha. Ele com dinheiro do partido para pagar pessoas para trabalharem, porque esse dinheiro, quando é destinado, é para isso. Para você fazer suas articulações e você pagar pessoas para trabalhar na sua campanha. Ele não deu um centavo para nenhum dos vulneráveis que ficavam balançando bandeira, porque nesses comitês que ele ia, que a gente cansou de ver, lotado, era tudo interno. Ele enchia o ônibus com os internos e os parentes dos internos para ir para os comitês lá, fazer volume para parecer que ele era querido, que ele estava cheio de apoio. Ele não pagou nenhuma dessas pessoas. Sabe o que ele fez com esse dinheiro? Passou a perna no partido. Com certeza não prestou contas, que isso aí também tem que ser fiscalizado, mas isso aí quem devia fazer isso era o que era senador, Eduardo Braga, porque ele é o presidente do partido. Ele que devia estar atrás, porque é dinheiro público, de fazer a fiscalização. Como que o Marcos prestou conta de quase 400 mil reais se ele não gastou na campanha? Ele não alugou um local, um comitê, ele não comprou nada, ele não pagou por voto, ele não pagou os vulneráveis para trabalhar, nem comida ele pagava para os meninos que passavam o dia balançando bandeira no sol quente, tá? Ele não empregou ninguém. O que ele fez com esse dinheiro? O que ele é acostumado a fazer: desviar, mandar em saques para conta de outras pessoas, embolsar esse dinheiro. Foi isso que ele fez. Ó, gente, só vou ler aqui o comentário. Marcieta, estou alegre, estamos alegres, sim. Eu li teu comentário assim que terminar a live. A gente entra em contato, vou pedir para a Cris também. Muito importante, tá, Cris? A gente fazer esse contato com a Marcieta. E olha aqui, olha, tem uma perguntinha, eu vi aqui, eu curti o comentário da Macieta. Também tem uma perguntinha da Silvia. Ela perguntou, e os animais? Tem notícia? Gente, eu acho que os animais foram retirados junto também com os internos, tá? Porque se morresse algum lá, por falta de alimento e tudo, os vizinhos iam chamar, né? A guarda municipal, a guarda civil lá, não sei, que cuida dos animais, e para poder verificar. Mas eu creio que foi Gente, retirado esses animais. a informação que eu tive, tá? A chácara ficou... tem gente do poder público já cuidando, tá, gente? Quando chegaram lá, nem precisou retirar internos, porque não tinha mais ninguém. Tava o Christian, o Paulo, o irmão daqueles... Acho que é Simon o nome dele. Tinham poucas pessoas lá dentro que estavam como caseiros já, tá, gente? Então, vamos parar de achar que tinha internos, coitados internos, eles estão indo embora. Tem gente surtando, falando que o interno, meu Deus, não tem para onde ir, não sei o quê. Esqueçam, gente. Nunca o poder público ou a polícia faz uma operação sem pensar nas vítimas, porque todos eles foram vítimas. E torno aqui a dizer, peço para a Cris explicar novamente, que eu acho que isso é muito importante. Internos, entrem na justiça, como foi lido aqui por nós. Vocês têm direito à indenização por dano moral, dano material, pelo uso de suas imagens. Então, entrem na justiça, porque esse dinheiro que foi apreendido, ele não vai ser devolvido. Não. Eles não tinham um trabalho fixo, eles não tinham nada para ter esses valores exorbitantes nas contas deles, tá? Então, por favor, entrem na justiça para vocês serem ressarcidos. Se não sabem
como faz, agora eu vou pedir para a Cris explicar, tá? Defensoria Para Pública. vocês serem ressarcidos, tá? Porque esse dinheiro depois de um grande tempo, eu acho, né, Cris? Enquanto durar essas investigações, depois ele vai ser doado, Vai né? Porque a pro fundo, justiça sempre doa, né? é, Então, vocês podem entrar. Explica aí para nós, Cris. o caminho é a Defensoria Pública. Vocês precisam procurar a Defensoria Pública do estado em que vocês estão. Em mãos já terem comprovante de residência, os documentos pessoais de vocês. Em mãos já terem todos os vídeos de lives em que vocês aparecem, tá? Em que vocês são mostrados, em que ele grava vocês, se ele faz live com vocês. Pegar, não completo, não precisa ser a live de 1 hora, mas os pedaços que vocês aparecem. Se ele mostrou você, o seu conflito, a sua intimidade, qualquer situação. Levar até a Defensoria Pública e explicar, olha, eu estava em situação de vulnerabilidade, eu sou uma pessoa vulnerável, tenho problemas com o uso de drogas, álcools e outras drogas. Eu fui acolhido por essa instituição e contar para eles a sua história, né? No momento em que eu fui acolhida, eu assinei um papel lá no mesmo dia que eu fui acolhido e eles me exploravam a minha imagem e ainda diziam, e vão contar o que ele dizia para vocês, que vocês só podiam ser gravados se assinassem, se permitissem assinassem essa autorização e que você se sente lesado porque você foi exposto e todo o dinheiro que foi gerado com essa sua exposição não retornou para você. Você não ganhou nenhum centavo enquanto a sua imagem estava sendo vinculada nas redes sociais monetizadas dessa pessoa. Então, vocês vão contar tudo isso e vão pedir uma indenização por danos morais e materiais, porque, de certa forma, né, eles expuseram vocês de todas as formas. Então, vocês vão pedir isso e vão deixar o processo rolar sem pagar absolutamente nada, porque pela Defensoria Pública a assistência jurídica é gratuita para quem precisa. Levem o nome dele, os dados pessoais dele. Isso já tem aí alguns processos vocês conseguem. Então, assim, no próprio processo de Iranduba, vocês conseguem os dados pessoais deles, que é um processo que está rolando de forma ainda aberta, não é sigiloso. Vocês podem solicitar esses dados dele e entrar com essa ação, com esse processo, pedir indenização, sim, porque vocês têm direito. Olha, toda vinculação de imagem, TV, rádio ou internet, se há ganhos com essa vinculação, você que está tendo a tua imagem vinculada, você tem direito a ganhar também. O pessoal do Big Brother, da Fazenda, por exemplo, enquanto eles estão lá dentro sendo mostrados para o Brasil todo, eles estão ganhando por dia. Todo dia, uma diária deles tem um valor de permanência que eles ganham. Por quê? Porque a imagem deles está sendo vinculada àquela emissora. A mesma regra se aplica no caso do Pai Resgatando Vidas. Ele ganhou mais de 20 milhões de reais de monetização e de doação. E vocês não receberam nada. Então, entrem com essa ação. Os bens foram apreendidos, só terão de volta, as contas foram bloqueadas, as contas de Asna, Priscila, Marcos, Imexo, Tito, esse Bruno, esse Budeu, essas contas, toda a conta no CPF delas foi bloqueada. Ou seja, os bens apreendidos, os carros, o flutuante lá em Codajás, o barco, só retornarão para eles quando eles provarem na justiça de onde veio o recurso para comprá-los. Caso Aqui não, tem uma mãe perguntando, Cris, o meu filho ficou lá 3 meses, ela ele pode requerer? com ele é maior de idade, tem que ser ele. Ninguém Tá, pleiteia o direito do outro. Então, a senhora tá. acompanha o seu filho até a Defensoria Pública de Manaus, mas antes disso, já leve os vídeos que comprove a vinculação da imagem dele à rede social do Marcos, entendeu? E aí a senhora aproveita e se Esse é o problema. Ele apagou muito muita coisa vídeo, no Cris. YouTube. No YouTube ainda tem muita coisa de antigos, né? Esses novos, infelizmente, é mais difícil mesmo, Só né? ir conversando, né, com eles lá para ver como é que vão fazer, né? Mas a
aproveita e pega. As redes sociais ainda não foram bloqueadas, ainda tem coisa aí. E não só nas páginas oficiais. Entre nesses grupos do Facebook, essas páginas que defendem o Marcos, que lá tem muita live que são repostadas lá. E não foram Eu apagadas. eu dei um alerta aqui na página, Cris, pedindo para essas páginas pararem de recortar, fazer cortes e reexpor essas vítimas, né? Porque a justiça já decretou que eles são vítimas, inclusive agora pelo promotor, né? De Iranduba, que eles têm direito a imagem ter vinculada, eles têm direito a dano material e dano moral. Sim. Então, assim, eu já fiz esse pedido para páginas parem de revitimizar as pessoas. Parem de repostar essas pessoas. A gente percebeu que muitas já É pararam. só denunciar Mas, para o Disque 100. Pega o nome da página, se vocês sabem quem são administradores das páginas, Disque 100 denuncia. Olha, essas pessoas inclusive, o eu vou direito. falar aqui uma página do seu Benedito. Tá bombando com vídeo antigo, porque o pai, porque não sei o que. Seu Benedito, fica esperando aí. Tem a segunda fase ainda. Benedito vai entrar, Torcemos vai por isso. rodar. O Benedito vai rodar porque os dinheiros que entraram nas contas é do Amazonas e do Pará. E quem tá lá no Pará é o Benedito. O Benedito vai rodar, só que eu te digo, Benedito. E outra, Benedito. A gente sabe quem foi que deixou vazar aí as imagens da monetização. Não vem querer pagar, não. Eu acho, Vingadora, que o Benedito não entrou nessa primeira leva, ele deve ter feito algum acordo de delação, sabia? Pode ser. Ele fez acordo de Achei estranhíssimo. Com as provas que imagem tinha. de monetização, inclusive que eu já mostrei aqui para vocês, de anual de 2023, mais de 600 mil reais de monetização. Quem tinha acesso a isso era o Benedito. Eu acredito que ele fez acordo de delação e ele se safou porque ele entregou esses montantes aí todinho que a polícia tem agora. Eu tenho quase certeza que foi entregue pelo Benedito. Por isso que ele se safou. Nesse primeiro momento. Benedito, como essas pessoas que recebiam doação nas contas pessoais nesses grupos, né, Cris? Não podemos esquecer. Ou essas madrinhas que ficavam cooptando doação e se fazendo ali de eu é que mando, eu sou a madrinha-chefe. Eu não esqueço da Rita Lee na situação da Franciane. Ela foi negligente, delas, né? conivente. Rita Lee, aparece, Rita Lee. A gente tem um monte de pergunta para te fazer. Mas deixa, a justiça vai fazer, né? Deixa, mano. Deixa, não se preocupe não, que essas laranjinhas aí, ó, que movimentava grupo, que o dinheiro passava na mão delas, elas tiravam a porcentagem delas, que não era do dinheiro delas, porque a Rita Lee nunca doou do bolso dela. Quando os afiliados dela pediam dinheiro, ela movimentava os grupos para conseguir. Uhum. Ela não dava dinheiro do bolso dela. E tá caladinha, tá sumidinha, não sei por quê. A vida dela era defender o Marcos, era zombar. Cadê ela agora? Tá calada por quê? Tá se escondendo Zombar por e quê? arquitetar por trás, né? Porque ela ficava naquela articulação ali, louca daqueles grupos, e ficava incitando as pessoas, ela ficava nesse patamar, né? A gente não pode esquecer dela, né? Não, a Rita Lee, ninguém. Ei, Vingadora, eu não vou esquecer de ninguém. Eu não vou esquecer de ninguém. Vai sobrar para Dona Lene. A Mimosa tem 3 processos aí sendo movidos de uma única vítima e a gente vai movimentar esse processo da mesma forma que foi movimentado da Dona Ângela. A Dona Ângela estava parada há 2 anos. Foi rapidinho movimentado. A Mimosa tem aí uns 3 processos. A gente vai fazer a polícia chegar nela, que ela tá fugindo de responder sobre a morte daquela moça lá, Flávia, né? Eu acho que era Flávia o nome dela. Ela tá se escondendo, tá deixando o tempo passar. A bonita não. A da cara manchada, da Simas, a gente vai abrir um procedimento interno, porque ela falou, ela além de ter vazado o boletim que era sigiloso, que eu já fiz questão de no mesmo dia confirmar se era sigiloso, e o pessoal disse que era, que estava sob sigilo. Ela vazou uma documentação que estava em sigilo e ela disse que a prima dela trabalhava ou trabalhou no 24º DIP e que ela ia procurar saber. A gente já vai entrar com um procedimento para localizar essa parenta dela, essa prima dela, para saber se foi essa prima dela que deixou vazar informações sigilosas. Cris, Se foi, uma lembrança aqui da Sandra Almeida. E o Ivo, Cris? Administrativo. O Ivo é o réu no processo, no negócio do estupro coletivo. O Ivo e o Mesec.
O Ivo tacou-lhe o pé fora, foi para fora do Brasil, mas assim que comprovado que foi ele que medicou uma menina dentro do instituto e abusou sexualmente dela, ele também vai ter mandado de prisão expedido contra Sabe o ele e esse tal desse que me aí. admira nisso? Para vocês terem noção, Cris e Grazi sabiam disso e perceberam. A Lene, porque para mim não é dona, tá, gente? É Lene. A Lene, Aurilene Chagas, né? Sei lá. O que ela fez? Ela falava contra o Ivo, contava toda essa história contra o Ivo, ia lá nas lives do Ivo e ainda dizia: tô precisando, tô não sei o quê. Fiquei sabendo que o Ivo, ainda de bom coração, mandou dinheiro para ajudar a dona Lene, gente. Foi. Olha a que ponto essa senhora chega. E olha, A que Por ponto? isso que tem que denunciar ela, que e ela também olha, não vai se livrar, porque não ela duvido aceitou nada o de quem ela dinheiro Gente, do que agressor. distribuiu Ela aceitou o dinheiro do agressor, ela é conivente com a violência que a filha dela sofreu. Ele comprou ela para ela fazer o que ela devia, para ela fazer o que ela comprou ela, para ela não fazer o que ela devia fazer, que era denunciá-los. E ela foi conivente, omitiu socorro, deixou de prestar socorro para uma vítima, tá? recebeu Ficou o chamando a dinheiro. atenção e recebeu dinheiro. Ela tá lascada. E eu não vou deixar passar de ninguém mais. Eu tô aqui E, sem fazer live porque eu não quero. Mas, ó, Lene, oh, a Simas, aí, a doida da Simas, que eu esqueci o nome dela, a Moninha. A gente vai chegar nessa prima dela, porque se a prima dela vazou esse documento, a prima dela vai responder por um PAD. E se não foi a prima dela, ela vai ter que dar o pulo dela para dizer como que ela conseguiu expor um documento sigiloso. E outra, é crime o que ela fez, e ela também vai responder, porque eu já passei para o delegado e para a investigadora a live que ela apagou, mas nós já passamos dela expondo um documento que era sigiloso. Então, assim, eu quero que se foda todo mundo. Cris, sobre a Lene, eu queria reiterar o teu pedido e pedir para as pessoas denunciarem, gente. Por quê? Porque a exposição da filha dela naquela situação, ficar loucamente pedindo doação também, sem transparência mas alguma. nem é questão de denunciar, é chegar, ligar nos Disque 100 ou mesmo ir lá na delegacia e explicar pro delegado. O delegado vai saber o que faz, porque realmente essa mulher passou do limite e tá complicando a vida de muita gente aí. Não foi falta de avisar, né? Não, gente, se a gente contar tudo que a gente soube e não é fofoca e não é alguém contando e não é mimimi, vocês ficam estarrecidos sobre a Lene. Se vocês ouvirem todos os áudios que a gente ouviu, se vocês ouvirem todas as ligações também, né, Cris, que você gravou, acho que as pessoas, nem sei, porque a gente até hoje acha chocante, né? Vão tudo se lascar. E eu quero mesmo é que a casa caia para todo mundo. Só não vai cair para mim, para ti, porque a gente não deve nada. Investiga a Cris, investiga, manda. Fala lá pro doutor Marcelo, meu namorado, né? Que a gente tá falando que é meu namorado. Manda meu namorado me investigar. Quero ver se ele tem coragem de me investigar. Não acredito que estão falando isso também. Porque a covarde da Gigi, que é a que manda naquela página lá, Contraversões, não sei qual é o nome da página que ela manda a amiga dela portuguesa escrever, apagou, porque ela é covardona, a parte em que ela fala que por que eu não falo que o delegado é meu namorado. Aí eu fui lá e postei, marquei o doutor. Amanhã, segunda-feira, eu vou mandar mensagem lá pra delegacia. E aí ela foi lá, excluiu e corrigiu, entendeu? Então, assim, estão falando isso aí e eu tô te falando, mano, eu tô encaralhada, porque a casa do Marco já caiu. A gente só precisava que a dele caísse. Agora é questão de tempo para trazer à tona as outras casas. Vai cair de todo mundo. As pessoas ficam perguntando 02 e 03, vocês esqueceram? Não, Não, 03. gente. Ei, o Como o 03. promotor do Iranduba Deixa eu te falar. colocou ali, né, Cris? É uma jurisprudência, gente. Falar, Quem pelo 03 já menos está no Amazonas. agressou. 03 já foi detido por 17 dias por agredir a dona Fabiana, a esposa dele. Ele já tem uma fichazinha na justiça. Tá E outras enroladinho o negócio da coisinhas, França. né, que ficamos Tráfico, sabendo, né? tráfico de drogas. Já respondeu por crime de tráfico de drogas. Só que o processo é de 2010 ou é 15. Processo que era físico, já foi baixado. Mas ele também Quando que ficou foi? em regime aberto por crime Cris? de tráfico. O 03, o Alex.
Esse daí da Maria da Penha foi quando? Do Alex? A Vingadora sabe. Não lembro a data correta, mas já tinha o projeto, Não, né? não, é mais recente, um pouquinho antes. Foi antes, Foi antes. foi antes. Não tô Mas detido. é, Tô detido por ter alisado a esposa dele. Agora fica aí pagando de pai. Pai certo. Não sabe respeitar nem a mulher que tem. Alisou a mão na mulher e quer ficar. Ah, rapaz, deixa eu E aí desligar. ela foi lá e tirou, eu ela tirou, nem tirou a tenho queixa, né? horror. Não, ela não retirou, não foi retirado, não. Ele foi condenado. Ele ficou detido por 17 Não dias. existe retirar a queixa, Os dois estão Grazi. se Violência contra a amando mulher lá, não porque existe os retirar a dois estão se queixa. amando ainda. Ah, não, mas não tem problema. Ele deve não ter mudado, não fez mais. Mas ele foi, Não, agrediu a homem que mulher. faz uma vez faz mais, pode ficar tranquila, Não viu? Quem sabe Homem que foi por isso que normatizou a questão toda que aconteceu com a não, Franciane? homem que trisca a mão uma vez na mulher, ela se a mulher continuar com ele, ela tá dando permissão para apanhar 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não vem com Mas ele essa foi que não mudou, não. Ele foi condenado na Maria da Penha. E a Fabiana, é o nome que tá lá, ó. Fabiana, não sei o que de, acho que Lima. É o nomezinho dela que tá lá. Depois, Vingador, aposta aí esse negócio. O pessoal vê aí o 03. Aí, Inclusive, ó, já abre é, espaço pra polícia que já tá investigando o negócio lá do Disque 100, da denúncia da Francine, tá? Já tá enroladinho com o negócio da Francine, enroladinho. Queria se candidatar também. O 03 também via candidato. Não teve um partido que quis ele, lá de fiquei Guarulhos. sabendo disso também. Não teve, Que cara de pau, né? não teve um partido que quis ele. Por isso que ele não se candidatou. Ia ele e o Jair. Não teve um partido que quis ele. E deixa eu falar, o deputado lá, o Nakashima, que tem uma ONG de defesa dos direitos das mulheres, vai abraçar essa causa aí do negócio da Franciane. O 03 Ixi, tá lascado. E Maria, outra, ele graças a tá mais Deus. ainda porque ele tá pedindo ainda dinheiro. Ontem me mandaram mensagem do grupo dele, já tinha um doido lá que mandou R$ 300, uma outra que mandou 50. Deixa ele pegar dinheiro. Ninguém vai falar para barrar para ele continuar pedindo dinheiro em grupo de WhatsApp, não. Deixa mandar dinheiro para ele. Quanto você, zumbi, manda dinheiro pro Alex. Por favor, escuta a titia. Não deixem esse homem desassistido. Ele precisa de vocês. Mandem todo centavinho que vocês puderem. Quem pode mandar 1.000, manda 1.000. Quem pode mandar 5, manda 5. Mande, porque a batata deles tá assando também. Quanto Meninas, mais dinheiro vocês achar, melhor é. Ó, Aí eu meninas, eu Marcieta mandou recado. meninas, eu tô Só um interrompendo por causa minutinho, disso. Grazi. Só, Eu tô interrompendo por causa do não, comunicado dela. deixa eu só lembrar uma coisa. A gente tem que se reunir agora rapidinho, gente. São novas informações importantíssimas. Chegou uma mensagem assim: o que vocês estão fazendo? Vocês estão investigando. Tudo que a gente faz, gente, é público. bota o nome dele, Qualquer uma de vocês Alex. podem Como é o nome dele? fazer. A Vingadora Alex Batista, do quê? Como é o nome dele? Só isso. Alexandro Batista, só Alexandre isso. Batista. Bota aí no Jus